Nessa campanha do Imagine, eu estou tentando imaginar o que seria da minha vida se eu entendesse o que Deus quer de minha vida. Tudo que Deus construiu no universo, tudo foi com uma finalidade, com um propósito. Lá no Gênesis, quando ele fala que as estrelas estariam lá no céu, no firmamento, fazendo divisão entre dia e noite, era só o que nós podíamos entender a razão da existência delas. Mas tudo que Deus fez no universo inteiro, e o universo é muito grande, Deus fez com um propósito, com uma finalidade, com uma razão, com uma tarefa, com uma missão, com um alvo, com uma utilidade. E isso é verdade comigo e com você também. Deus criou você para ser quem Ele gostaria que você o fosse. Deus criou você para você fazer neste mundo o que Ele sempre sonhou para você fazer neste mundo. E hoje nós vamos ler a história de um menino que foi um dos homens mais importantes da história do seu povo e um dos homens mais importantes da história da humanidade. Um menino que se chamava José, está em Gênesis, e eu gostaria que você fosse para lá, no capítulo 37 do livro de Gênesis. E você que está aí na internet nos assistindo, que privilégio saber que você está desse lado assistindo o nosso culto. Gênesis capítulo 37 diz assim, a partir do versículo 12, Gênesis 37, versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, esse Israel aqui é o Jacó, disse a José, filho caçula de Jacó: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hermon. Por isso que eu falei que aquele Israel primeiro era o Jacó, para não confundir, que aparecem duas pessoas, mas se trata de uma só. Naquele tempo, existia uma tecnologia mais poderosa e mais eficiente do que a tecnologia do celular. Existia uma tecnologia chamada molecular. Ou seja, Jacó disse para o moleque, vai lá e resolve isso para mim. Era a tecnologia molecular. Vai lá, moleque, e me traz notícias dos seus irmãos. Muito bem. E aí no versículo 19, os irmãos, quando o avistam de longe, porque eles tinham binóculos, eles disseram assim, lá vem aquele sonhador. Adolescente. Lá vem aquele adolescente. Diziam uns aos outros, e agora? É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que vai acontecer com os sonhos desse moleque chato. Moleque chato é uma adição de São Nassif, não está na Bíblia. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe agora, que o Senhor nos dê graça para entender sua palavra, e que ela, a sua palavra, possa produzir em nós todo efeito que o Senhor deseja, seja produzido em nós. Nos abençoe, Pai, com o recebimento de sua palavra. É a nossa oração, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Amém. Deus tinha um plano para o José. Deus fez o José nascer com um projeto. Filho caçula. O pai dele já tinha, sei lá, um monte, 10, 12, 14, um monte de filho. E agora vem mais um. E será que esse um raspa de panela vai servir para alguma coisa? Sim, porque todos nós somos úteis para o Senhor. Todos nós fomos criados com um sonho de Deus para ser realizado através de nós neste mundo. E José, logo pequeno, começou a receber alguns sonhos importantes do pai.
Deus disse para ele em sonho: você está vendo esse monte de feixes aqui, do que colheram, feixes, de sei lá de quê, de mato, de amoreira, de não sei lá do que, está vendo esses feixes? O seu feixe vai ficar de pé e os outros todos vão dobrar diante de você. E depois deu outro sonho, falei: tem mais, olha, está vendo ali o sol, está vendo ali a lua, eles vão se dobrar diante dessa estrela aqui. E quando ele contou esses sonhos para os pais e para os irmãos, os pais disseram: Zezinho, o que você está dizendo para papai e mamãe? Você está dizendo que o papai, o sol, a mamãe, a lua, nós vamos nos inclinar a você, o filho caçula? Zezinho, que loucura é essa? Os irmãos disseram: você está dizendo que nós, seus irmãos mais velhos, vamos nos inclinar diante de você? Você está louco. E eles começaram a criar uma animosidade, uma raiva contra o irmão mais novo. Deixe-me dizer uma coisa. Você já ouviu aquela expressão católica? Mas ela é muito interessante. Diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já viu isso? Então, é exatamente a história desse menino. Parece que ele só encontrava com assombração. Se a gente olhasse para esse menino desde o ponto de vista de alguns conceitos teológicos evangélicos modernos, nós diríamos assim: esse menino tem maldição hereditária. Ou então nós diríamos para o José: José, você deu brecha e Satanás está acabando com a tua vida. Ou nós diríamos assim, desde outra corrente teológica moderna: Zezinho, tu precisa se converter, menino. Só ir na igreja não adianta. Sabe? Deus construiu o universo com todos os seus detalhes, com finalidades específicas. Deus construiu você, te trouxe à existência com finalidade específica. Não, pastor, meu pai, ele não tinha planejado. É assim que acontece quando não é planejado. Ele não tinha planejado nada, não. Foi no intervalo da pílula da mamãe que achou que... Então, sabe, Deus estava nessa. Deus estava nessa. Você foi construído, veio à existência porque Ele tem um sonho de vida para você. Todavia, preste bem atenção, isso não isentará você do enfrentamento de dificuldades, de lutas, de enfermidades, de escravidão, de humilhação, de inimigos, e às vezes os mais pertinhos de nós. Mas, se você aprender com o José, as lições do José, você realizará os seus sonhos. Você realizará os seus sonhos especialmente quando eles cooperam com os sonhos de Deus para a sua vida aqui. Olha o que estava acontecendo com José, olha a trajetória de vida desse menino. Ele está em casa e é muito abençoado em casa. Ganha roupa de marca do pai dele. Ele tem um conforto gostoso na sua casa. Um garoto abençoado. Nasceu numa família que crê em Deus. Foi criado com a palavra de Deus. Um menino abençoado. Mas logo ele foi alvo da inveja e do ódio e do rancor e do ressentimento dos seus irmãos mais velhos, que tinham ciúmes dele, achavam que ele era um chato, um metido, um arrogante, e da casa ele foi jogado num buraco. Mas lá no buraco ele foi abençoado, ele não quebrou nenhum osso, ele não se cortou, ele caiu naquele buraco ali
e Deus o abençoou no buraco. Num buraco sem saída. Num buraco sem nenhuma alternativa de sair de lá. E o que ele fez, a Bíblia não fala nada do que ele fez. Sabe por quê? Porque ele fez isso, nada. E é assim, se você está num buraco, para de se mexer, porque senão o buraco vai ficando mais fundo. Fica quietinho, espera o livramento. E ele foi abençoado e foi tirado do buraco. Mas quando foi tirado do buraco, que os meninos queriam matá-lo, seus irmãos mais velhos convencem os irmãos mais novos para não matá-lo, mas ele foi vendido como escravo, e do buraco ele foi para o mercado de escravos. E também o Senhor o abençoou no mercado de escravos. Um sujeito rico e bom o comprou. E ele foi trabalhar num serviço que não era tão ruim. Ele foi cuidar da contabilidade do homem. E a Bíblia diz que ali Deus o abençoou, estava com ele. E o homem enriqueceu por causa do trabalho dele. Mas dali ele foi parar na cadeia porque o José era bonitão. O José era atlético. O Zé era bom, o Zé era bonito, o Zé era inteligente, o Zé sabia ler, o Zé tinha um carrão legal, tinha um salário legal, o Zé era atraente, e a esposa do seu Potifar ficou afim dele. E começou a dar em cima do menino. E o menino falou assim: não, senhora, eu sou solteiro, e a senhora é casada. Se toca, lembre quem é a senhora, lembre quem sou eu. A mulher não quis saber, porque ela estava cega pelo intenso desejo dos seus interiores, querendo sair para os exteriores, e então ela foi para cima dele. Então ele deu o segundo testemunho para ela, falou assim: eu sou um homem que crê em Deus, e o meu Deus diz que eu não posso ter a mulher de outra pessoa. Meu Deus não deixa. Então ela tentou mais uma vez, falou que ela estava precisando de um chazinho, que ela estava com flu e com bronquite e com tudo que tem. E aí ele leva o chazinho para ela e ela agarra o menino lá nos aposentos dela. E o menino dá o terceiro testemunho, sai correndo. Deu no pé. Mas ela segurou o paletó do menino. E quando o marido chegou, ela muito brava disse: esse garoto tentou contra mim, olha a roupa dele no meu quarto. E esse menino foi sumariamente para a cadeia. Na cadeia, Deus o abençoou. Deus estava com ele. Ele logo caiu nas graças do carcereiro, ele começou a limpar a cadeia, organizar as coisas, organizar os presos, a hora da comida. Ele ficou como secretário executivo interno do carcereiro, e ele fez um bom trabalho, e todo mundo gostava dele ali. Mas alguém esqueceu dele, e ele ficou largado ao esquecimento na cadeia. Mas depois disso, o faraó, o dono do mundo daquela época, tem um sonho maluco. Aliás, 2 sonhos, que depois ele vai aprender que se tratava de um único sonho. Ele tem um sonho em 2 etapas, já por causa desse sonho de Faraó em 2 etapas. Steven Spielberg começou Jornada na Estrela 1, 2, 3, Indiana Jones 1, 2, 3, porque assim, por partes e tudo. Afinal de contas, Steven Spielberg é judeu, então sabia dessa história, inventou filmes por série e tudo. Você nunca leu isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Então, ele interpreta o sonho do faraó porque alguém falou: pera, tem um cara na cadeia que sabe esse negócio de sonho. E ele é levado e ele diz para o faraó: não é um sonho não são 2 sonhos, é um só, um conectado com o outro. Significa que nós vamos ter 7 anos de fartura absoluta nas terras do Egito, e do mundo, mas depois nós vamos ter 7 anos de a maior seca que a história da humanidade já viu. E aí o faraó fica louco, falei: o que eu faço com isso? Ele diz: constrói celeiros para guardar tudo que você conseguiu extra. Porque quando o tempo de seca chegar, você tira do que você guardou, do que você depositou, do que você poupou e usa em tempos de seca. Aprendeu a dica?
Ganhou uma graninha a mais? Ganhou aumento? Não torra o aumento, guarda, vive como se você não tivesse aquele dinheiro. Eu conheço uma médica que ela fala assim, o meu salário é de médica, mas a minha vida é de enfermeira. Por que ela faz isso? Porque ela vive com o dinheiro que uma enfermeira ganha e o resto ela poupa e investe em seres humanos. Ele deu a dica. E ele se tornou, por causa disso, governador do Egito e do mundo inteiro debaixo do Egito. Você vê, ele tem uma jornada de complicações, uma jornada de tragédias, uma jornada de dificuldades, odiado pelos seus irmãos, jogado num buraco, vendido como escravo, vai para a cadeia, e depois então vai se tornar o primeiro ministro, o segundo homem mais importante da humanidade naquele tempo. E o que aconteceu com ele? Ele trouxe o seu pai, sua família, seus irmãos para o Egito. E sabe o que todos eles fizeram? Se inclinaram diante dele. O sonho de Deus se realizara. Ele era mais importante do que qualquer outro ser humano depois de Faraó. Tudo deu certo. Por que tudo deu certo na vida dele? Aí estão as chaves da vida de José. Sabe por que tudo deu certo na vida de José, apesar de tudo estar dando errado? Sabe quando tudo está dando errado e vai dar certo? Quando você souber algumas coisas que José sabia. Primeiro, José sabia que Deus estava com ele. Nunca perdeu de vista. Deus está comigo. E esse é o grande, o principal segredo que vai alavancar os outros na sua vida. Deus está com você. Não tem nenhum momento que Deus se distrai de você. Quando você está sozinho, Deus está com você. Quando você está misturado com a multidão, Deus está com você. Alguém definiu reputação como aquilo que eu faço diante das pessoas, e caráter como aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Deus não perdeu você de vista, Ele está com você. Ai, pastor, mas eu estou em pecado. Ele está com você. Pastor, eu estou afastado de Deus. Ele está com você. Pastor, eu não tenho lido a Bíblia. Ele está com você. Mas como Deus está comigo se eu estou em pecado? Como Deus está comigo se eu estou afastado? Como Deus está comigo se eu não estou lendo a Bíblia? Para ver se você se aproxima, para ver se você sai do pecado, para ver se você lê a Bíblia. Ele está com você. Ele nunca perdeu você de vista. Primeiro segredo do José, Deus está comigo. Segundo segredo do José, não importa o que vem às minhas mãos para eu fazer, eu o farei com excelência. Um dia eu vou ser senador nos Estados Unidos, por isso eu não vou pôr tijolo no chão, porque não tem nada a ver com o que eu vou ser um dia. Você lava banheiro? Pois o banheiro que você lava tem que ser o mais limpo do mundo. Quando a próxima pessoa sentar lá e falar, Jesus de Nazaré, que coisa maravilhosa. Você limpa a casa que você limpa tem que ser a melhor casa limpa na cidade
Porque você tem que ser a melhor limpadora de casa da cidade. Você lava carro, você tem que lavar carro de tal maneira que quando o dono chega, fala, não é meu. É sim, é que tinha sujeira, mas é dessa cor originalmente. Você tem que pintar uma casa com perfeição. Não pode ter. Tem que estar retinho, tem que estar direitinho. Não pode ter sujeira. Quando o dono entra, uau! Você tem que fazer o melhor, com o que você tem de melhor, até que você tenha condições de ter mais condições para fazer ainda melhor. Deu para entender? Eu estou varrendo, mas a vassoura é gasta. Dê o seu melhor com a vassoura gasta. O melhor, o melhor, o melhor, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Onde você acha estava o segredo do José? Na excelência com que ele fazia tudo. Ele foi o melhor escravo. Deixe-me repetir isso para você. Ele foi o melhor escravo que Potifar jamais teve na sua vida. Ele fez o cara enriquecer sendo escravo. E às vezes nós fazemos um serviço furreca, porque a gente fala assim, pô, esse cara está podre de rico e paga esse salarinho para mim, eu não vou fazer esse serviço, não, fazer de qualquer jeito, esse cara não merece. Quem não merece é você, seu cabeça de bagre. Não interessa, nesse momento, se o salário é justo ou não é justo. Dá o teu melhor. Ele vai para a cadeia. Chega na cadeia, está suja, tem cheiro de urina. Você nunca leu isso na Bíblia? Também não, mas devia ter. Está bagunça. Pessoal de qualquer jeito fala, vamos organizar isso aqui, peraí, vamos varrer, posso te servir em alguma coisa? Posso fazer alguma coisa para você? Peraí, você não é um preso igual a gente? O carcereiro logo percebe. E já vai trazendo um menino para fazer serviços mais administrativos. Por quê? Porque ele estava preso e na cadeia. Sabe, eu não quero que ninguém vá preso, de jeito nenhum. Mas se Deus te escolheu e mandou Dona Mimi passar por lá, sabe quem é Dona Mimi? Imigração. No seu tempo de cárcere, tem que ser inigualável para aquela gente. Pastor, você fala que você nunca foi, né? Assim, quase. Dá o teu melhor. Segunda característica do José, se ele fazia tudo com excelência, fazia tudo da melhor maneira, evidentemente ele era competente, mas a segunda característica do José é que ele era honesto. Honesto. Eu posso trocar a palavra honestidade na Bíblia por justiça. Ele era justo. Mesmo quando os irmãos tivessem sido injustos. Mesmo quando Potifar tivesse sido injusto. Mesmo quando os companheiros de cadeia que foram soltos se esqueceram dele e foram injustos, ele continuou sendo justo. Ele não pegava o que era dele, não cobiçava o que não era dele, e trabalhava em prol do outro. Isso significa ser justo. Tudo que o José fez, ele fez pensando nos outros. Não importava a situação em que ele estava, ele fez pensando nos outros. Terceira característica. Ele era santo. E santo
que ele era santo? Porque ele não machucou Potifar, tocando na esposa dele. Por que ele era santo? Porque ele nunca falou contra os antigos companheiros de cárcere, que fizeram promessas para ele, mas nunca as cumpriram. Deixe-me dizer uma coisa para você. Preste atenção, se você não lembrar de nada, lembre disso. Tem um ditado popular que diz assim: a oportunidade faz o ladrão. Não é verdade. A oportunidade o revela. Se o Lula é realmente mais santo do que qualquer pastor evangélico, eu estou no inferno e ele no céu. Se toda aquela roubalheira do Brasil é porque a oportunidade se mostrou, a oportunidade não faz o ladrão, o revela. E se você pega a caneta do teu chefe, você roubou igual que o outro roubou no Brasil ou aqui. Se você erra no troco de propósito, se você mente na notinha fiscal, e você põe mais do que foi, você é tão ladrão quanto. A oportunidade não cria ladrão, revela-o. E ele era santo. Em outras palavras, por que em toda a trajetória de lutas e dificuldades, o Senhor era com ele? Se você ler aí o seu Gênesis, você vai encontrar várias expressões, e Deus estava com ele, e a mão do Senhor estava com ele, o tempo todo. Por quê? Por quê? Por causa dessas três coisas. Eu creio, Deus está comigo, apesar do que está acontecendo. Segundo, eu vou fazer o meu melhor. Terceiro, eu vou andar em justiça e santidade. Quando você o fizer, mesmo que perrengues você os enfrente, mesmo que situações dolorosas batam à sua porta e invadam a sua casa, mesmo que circunstâncias adversas venham sobre a sua cabeça sem que você as desejasse, ainda assim, Deus estará com você, a mão dele estará com você, e ele vai transformar tudo isso que você está passando no caminho mais curto à realização dos sonhos dele para a sua vida. Amém ou não? Amém. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nada, nenhuma situação difícil, nenhuma dor, nenhuma decepção, nada justifica que eu abandone o Senhor. Nada justifica que eu faça um trabalho porco. Nada justifica que eu roubo algo que não é meu. Nada justifica que eu traio a pessoa que eu mais amo. Nada justificará. Nada. Eu tenho uma lista, não vai dar tempo de falar para você, de 22 pessoas que eu colecionei. 22 pessoas. Todas pessoas de sucesso no mundo, mas que elas têm uma característica idêntica. Todas elas passaram pelo fracasso. Fracasso na jornada. Se você crê que Deus está com você, se você dá o seu melhor, não importa a tarefa que você desempenha, se você é justo, honesto, santo, Deus usará o que as pessoas chamam de fracasso em escola de treinamento e em trampolim de lançamento, para que os sonhos dele, todos eles, sejam realizados na sua vida. Quem vencerá esse mundo? Quem viver ao estilo de José. Eu vou ler para você como era o estilo de vida de José. Não assuma dificuldades familiares como irreversíveis.
Não aceite o ódio como fatal. Não caia em túneis sem fim. Se você cair na cisterna, no buraco da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, da derrota, saiba que sempre há um modo de sair. Não admita a existência de problemas perpétuos. Mesmo que você não esteja na posição que desejava ocupar ou fazendo aquilo que gostaria de fazer, encare o que lhe aparecer, pois sempre vai aparecer algo melhor para você fazer. Não tenha medo de crescer de repente. Peça sabedoria a Deus para lidar com sucesso. Não desperdice as oportunidades. Não acredite que existam situações imutáveis. As tentações e lutas vêm na proporção de nossa força. E Deus nos dá a graça para enfrentá-las. Não se assombre diante dos grandes desafios da vida. Só os capazes são escolhidos e aceitam os desafios. Finalmente, não se esqueça, jamais, de onde você veio. Lembre-se daqueles que um dia colaboraram de uma maneira ou de outra com o seu sucesso. Aprende a ser grato, misericordioso e generoso. Amém? Você recebeu a palavra de Deus na sua vida hoje? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa hora, que o Senhor agora traga sobre nós forças para o enfrentamento da vida. Ajuda-nos a entender que mesmo as dificuldades mais terríveis da vida, nelas o Senhor está presente conosco. E delas o Senhor arrancará lições preciosas para cada um de nós. E delas aprenderemos como avançar. E delas nos tornaremos mais fortes, mais vigorosos. Ajuda-nos a crer nisso e viver assim. Senhor Jesus, o José, em cada situação desastrosa, dolorida, triste, complicada da vida, ele se saiu bem. Tua palavra diz que o Senhor era com ele, que a tua mão estava sobre ele, porque ele era honesto, porque ele era justo, porque ele era santo, mas acima de tudo, porque ele fazia tudo tão bem feitinho, não importava onde ele estava, e jamais se esqueceu que o Senhor estava com ele. Jesus, faz isso para mim, faz isso para minha casa. Nesses dias, Deus, a gente precisa tanto lembrar que o Senhor está com a gente. Deus, nesses dias eu preciso tanto não desanimar. Jesus, nesses dias, eu e minha mulher precisamos do Senhor. Nada que acontece com a gente justificará a nossa desistência, o nosso relaxamento, a nossa injustiça, a nossa desonestidade ou a pecaminosidade. Oh Jesus, dá força para mim, dá força para minha casa, dá força para a casa de cada pessoa que está nesse auditório, de cada pessoa que está assistindo este vídeo, que a graça, a bênção, o poder do Senhor venha sobre nós. E Deus, ajuda-nos a viver crendo na vitória, apesar dos apesares. É a nossa oração, no nome bendito, poderoso e forte de Jesus. Amém e amém.